ministração do pastor Farias, e depois, posteriormente, com o pastor Euclides, alguns aniversários, e agora podendo retornar para cooperar com o pastor Aparecido. É uma alegria muito grande para o meu coração estar aqui. Eu quero dirigir-me ao meu companheiro, pastor Aparecido Chaves, e na intimidade nós o chamamos de Cito, né? Eu posso chamá-lo de Cito porque ele é meu amigo. Já temos aí uma jornada juntos, de alguns momentos especiais em família, algumas viagens, enfim, momentos que já marcaram os nossos corações. E eu louvo a Deus, pastor Aparecido, pela sua vida, pela sua condução aqui no setor de número 27, é isso? Muito bem. E ao lado da sua digna esposa, nossa irmã Célia, amém? Trago aqui o abraço da minha esposa e também agradeço ao Senhor por toda a família desse distinto casal. Quero glorificar a Deus pela vida de todos os obreiros desta casa de oração e quero citar aqui o nome do pastor Júnior, meu amigo de infância, o pai do pastor Júnior que cooperou com vocês aqui, pastor Valdesson. Ele foi vice-presidente do meu pai, quando meu pai pastoreou o campo de Pacaembu, lá no início dos anos 90. Nós éramos pré-adolescentes e, graças a Deus, aqui estamos servindo ao Senhor. Meus amados, quando os irmãos estiverem orando, orem pelo setor 47. Nós estamos lá na Zona Sul, lá do outro lado de São Paulo, fazendo a obra do Senhor, naquela linda igreja, naquele lindo trabalho. Já há 5 anos que nós estamos ali trabalhando para o Senhor Jesus Cristo. E quem sabe um dia nós ainda poderemos levar esse grupo de varões para louvar a Deus ali conosco. Seria uma alegria muito grande para o nosso coração. Quero parabenizar cada obreiro que faz parte desse lindo coral de homens de Deus, amém? Ao pastor Enoque, que é o regente aí, rege bem esse. O homem tem o dom, hein? Glória a Deus. O Senhor me lembrou muito meu antigo maestro aqui de São Miguel Paulista, pastor Tiãozinho, irmão Tiãozinho, não é? Enfim, amados, quem está feliz, diga amém. Glória a Deus. Eu fiquei um pouco preocupado depois dessa peça, e eu fiquei orando ali no meu canto, falando assim: é melhor cair na mão de Deus que cair na mão desses 2 soldados romanos aí. Os camaradas descem chibata sem dó. Amém. Depois é até bom ver como é que estão aí os nossos, o Paulo e o Silas, né? Se eles estão bem, se está tudo bem com eles. Parabéns às irmãs que sempre organizam esse trabalho, uma peça impactante, né? Uma apresentação impactante. Parabéns em nome de Jesus. Meus amados, eu quero convidá-los para a leitura da palavra de Deus, que está no tema escolhido pelos irmãos, que é o texto áureo da Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 3. Os irmãos não devem estar tão preocupados com o horário. Eu acho que eu sou o que moro mais distante daqui. Demorei 3 horas e 20 para chegar. Glória a Deus. Mas por causa do trânsito, né? E eu creio que logo nós não vamos ser tão demorados, mas os irmãos vão orando por nós, para que o Espírito Santo possa usar a nossa boca aqui nessa noite. Capítulo 3, versículo 16, eu gostaria que toda a igreja, em uma só voz, no 3, leiamos a palavra. 1, 2, 3.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Ainda quero ler no primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 3, versículo de número 8, que diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 23: E o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Quantos dizem amém? Amém. Amados, estamos diante de dois textos da Bíblia Sagrada, extremamente conhecidos por todos nós. Como falei a princípio, o Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 16, que é tido por todos nós que amamos a Bíblia Sagrada como o texto central da Bíblia, chamado também de texto áureo da Bíblia. E também, amados, o Espírito Santo levou ao meu coração para que pudesse também ler o texto que acabamos de ler, no Gênesis, capítulo de número 3, versículos 8, 23 e 24. Todos nós, leitores da palavra, sabemos que o texto de Gênesis 3, ele narra para todos nós o estado original do homem que vivia até aquele momento em plena comunhão com Deus. O texto inicial de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 1, nos mostra claramente que Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que no início criou todas as coisas. E diz o texto que Deus, no princípio, ele criou o céu e a terra, o Bereshit bara Elohim. E, amados, ao criar, queridos irmãos, todas as coisas, a partir do capítulo de número 2, versículo de número 7, o texto diz que Deus também formou o homem do pó da terra. No sexto dia da criação, o Senhor Deus, ele formou o homem do pó da terra, e ele também soprou em suas narinas e deu a este homem o fôlego de vida. Quando Deus soprou nas narinas de Adão, ele deu a Adão a vida física, e ele também deu a Adão a vida espiritual. E diz o texto que o homem, então, ele foi feito alma vivente. Antes, porém, a Bíblia também diz que Deus plantou no Éden um jardim, não é? E colocou o homem ali. Posteriormente, a partir da vida do homem, Deus também forma a mulher. E o Éden, amados, ele passa a ser a casa, guarda isso no seu coração, tanto de Adão como de Eva. Adão e Eva passam a conviver naquele ambiente totalmente preparado por Deus
que dava ao homem e dava à sua esposa toda a condição possível para que eles então pudessem ali viver de uma forma tranquila, saudável. Ali passavam rios que não eram poluídos, a vegetação também não havia sido ainda afetada por nenhum tipo de problema da atmosfera, não é? A comida era muito boa, tanto as frutas que eles podiam comer, como também os irmãos, saudável. E os nossos primeiros pais então iniciaram a sua vida a dois ali, e Deus havia então preparado todas as coisas. A primeira pergunta que se faz é: quanto tempo eles viveram no jardim até que foram expulsos? Nós não podemos precisar, a Bíblia se cala a esse respeito, mas eles viveram um período de tempo suficiente para desfrutar de todas aquelas belezas do jardim e também da presença de Deus. Quanto tempo, a segunda pergunta, durou esta comunhão? Quanto tempo durou este período aonde Adão, aonde Eva desfrutavam, amados, desta comunhão com Deus? O texto do capítulo 3 nos deixa muito claro que havia um relacionamento íntimo de Deus para com o homem. Foi Deus que criou o jardim, foi Deus que criou o homem. Com tantas ocupações universais, ele estabelece um período de tempo no seu dia para estar com esse homem todos os dias. O versículo de número 8 que nós lemos, diz o texto sagrado que Deus estava no jardim. Deus estava passeando no jardim. Glória a Deus. E por que Deus estava lá? Porque Ele queria e Ele gostava, como Ele ainda gosta, de se relacionar com o homem, de se relacionar com a sua criatura, com a criatura que Ele criou. Então nada impedia ao nosso Deus de sair da sua glória, de sair do seu trono e descer até a terra para passar um período de tempo do seu dia com os seus filhos que ele mesmo criara. A Bíblia diz, o texto na revista e corrigida, diz que na viração do dia, não é? O texto da NVT, da versão transformadora, diz que ao entardecer, Deus, Ele sempre descia ali, amados, para passear. Diz o texto, Deus passeava, Deus caminhava no jardim. Aleluia. Agora eu chamo a atenção dos irmãos. Imagine que das outras vezes que Deus ali caminhou, o casal logo se apresentava. Todas as vezes que Deus descia ali no Éden, Adão estava ali, Eva estava ali. Porém, no texto que nós acabamos de ler, queridos irmãos, a Bíblia diz que Deus desceu mais uma vez. Ele foi mais uma vez ao Éden. E quando ele chegou lá,
ele viu todas as coisas, mas ele percebeu a ausência do homem, ele percebeu a ausência da mulher. Bendito é o nome do Senhor. Eles se esconderam entre as árvores, eles pegaram folhas de figueira para esconderem a sua nudez, e isso leva a Deus a fazer uma pergunta crucial. Diz o texto: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e daí eu fui me esconder. Olha que coisa tremenda, irmãos. Deus está de novo no jardim. Deus estava, como diz o texto, queridos companheiros, passeando. Diz, ele passeava no jardim pela viração do dia. Mais uma vez, Deus havia descido no jardim. Mais uma vez, Deus estava no jardim. Mais uma vez, o Senhor estava ali para se relacionar. E todas as vezes que Deus descia ali, o homem percebia a sua presença. O homem sentia a tua presença. Por quê? Porque olha o que Adão diz para o Senhor: ouvi a tua voz soar. Isso é presença no jardim, e eu temi, porque estava nu. Todas as vezes que Deus chegava, todas as vezes que a presença de Deus inundava aquele lugar, glória a Deus, eles sentiam, eles sabiam que Deus estava ali, eles sabiam que Deus estava presente naquele lugar. A presença de Deus, amados, naquele lugar, trazia consigo a sua glória. A presença de Deus trazia consigo a sua glória. E isso é tão verdade que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele diz assim: pois todos pecaram, na corrigida diz, e destituídos estão da glória de Deus. O texto que está aqui diante de mim diz: pois todos pecaram e carecem agora da glória de Deus. Ora, amados, se o pecado fez com que o homem passasse a estar destituído e carente da glória de Deus, isso nos indica que antes do pecado, este casal, este homem, ele não era, na verdade, portador da glória, porque a glória é de Deus. Mas todas as vezes que Deus descia ali, o homem podia não somente ver a glória de Deus, mas o homem também desfrutava da glória de Deus. Ele participava da glória de Deus, e a glória de Deus foi impregnando neste homem. Bendito é o nome do Senhor pela sua esplendorosa presença. Eu fico imaginando, amados, permitam-me, que quando Adão olhava para Eva, e Eva olhava para Adão, glória a Deus, eles não podiam contemplar a nudez um do outro. Primeiro porque estavam em um estado de inocência, mas também, pastor Cido, porque Eva via a glória de Deus em Adão, e Adão via a glória de Deus em Eva. Quantos dizem amém por isso? Aleluia! Os irmãos se lembram, capítulo de número 34 do Êxodo, quando Moisés descia do monte, por estar ali falando com Deus e recebendo do Senhor as suas instruções a partir da lei que lhe fora dada. O texto sagrado diz que a glória de Deus, ela foi tão tremenda na
vida de Moisés, naquela experiência que ele teve no Sinai, que quando ele desceu, foi necessário ele colocar um véu sobre o seu rosto, aleluia, porque todos que olhavam para ele, contemplavam a glória de Deus. Agora imaginem os irmãos, você morar no Éden, imaginem os irmãos, você habitar no Éden, e receber todo o cair da tarde, todo o esplendor da glória de Deus, aleluia, todo dia, aleluia. Eu gosto sempre de dizer que se você orar todo dia, você vai ter uma experiência gloriosa com Deus todo dia. Se você orar só um dia, você vai ter uma experiência em um dia apenas. Se você orar todo dia Deus vai se apresentar a você. Todo dia Deus vai repartir um pouquinho da presença dele com você. Todo dia Deus vai repartir um pouquinho da glória dele com você. E é perceptível o crente que ora do crente que não ora. É perceptível. O crente que não ora, ele é um crente derrubado. Ele é um crente que não tem glória de Deus, não tem presença de Deus. Mas o crente que ora, é perceptível a presença de Deus na vida dele. De maneira que quem olha para ele vê a glória de Deus, vê a presença de Deus. Então eu posso conjecturar nessa noite e dizer aos irmãos que Adão, quando ele olhava para Eva, ele não via outra coisa senão a glória, senão a presença. Adão, quando olhava para Eva, ele não via outra coisa senão a glória, senão a presença. A expressão do texto lido, carecem, indica que antes do pecado o homem não tinha essa carência, pois o eterno Deus estava sempre presente ali. Deus, ele vem todos os dias ao Éden. O nível de comunhão entre Deus e o homem é o mais elevado possível. Pastor Jaime Soares, conhecido pela maioria dos irmãos, ele gosta sempre de dar vida ao texto. Ele dizia que talvez Deus se assentava com o casal à beira de um daqueles rios, enquanto a água se corria ali de uma forma calma e tranquila e cristalina. Deus se assentava com o casal para conversar com eles. Aleluia. Eu não vou cometer a loucura de dizer que Deus até comia um frutozinho qualquer lá. Mas fato é que Deus estava sempre ali. Aleluia. Deus estava ali, pastor Cito, e eles tinham a glória de Deus presente naquele lugar. Arabás, o nível de comunhão era elevado. Essa conexão se tornou para Deus tão importante que ele vem todo dia, ele se desloca do seu lugar, ele se desloca da eternidade para vir ao Éden. Deus vem do terceiro céu, amados, todos os dias para a terra, para visitar a coroa da sua criação. Deus não ia no Éden para visitar boi, para visitar cavalo, para visitar vaca. Deus ia no Éden para visitar o homem e a mulher. Quem veio aqui para dar glória nessa noite? Deus não veio aqui em Ferraz hoje para visitar esse copo de água, esse retorno, esse belo vaso. Deus desceu aqui em Ferraz hoje para visitar você, para visitar
Quem já sente Ele aí? Do meu lado direito, do meu lado esquerdo. E por que Deus fazia isso, irmãos? Aleluia! Porque Ele tinha, amados, propósitos na vida daquele casal. Ele deixava a sua eternidade, Ele deixava a sua glória. O céu é o lugar da sua habitação, chamado pelo apóstolo Paulo de o terceiro céu, o lugar onde estava o seu trono. Os serafins o adorando, dizendo que Ele é santo, santo, santo. Os querubins envolvendo o Senhor ao redor do trono, aleluia. O arcanjo sempre pronto para obedecer à voz do Criador. Apocalipse capítulo 5, versículo 11, diz: a multidão ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e milhares e milhões e milhões. E mesmo em meio a essa magnificência, a esse poder, a essas miríades de anjos, Deus, por amor, Ele levantava do trono todo dia e dizia: eu vou deixar tudo isso aqui para trás e vou descer lá para ver como é que está a minha criação. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus fazia isso? Repita comigo: porque ali havia vida, porque ali havia comunhão. Mas acima de tudo, Deus descia para dialogar com o casal, para conversar com eles, para dar a eles instruções. E todo dia, aleluia, eu fico imaginando, pastor Aparecido, que os anjos que não são oniscientes, que não têm os atributos incomunicáveis de Deus, eles ficavam aguardando essa movimentação celestial. Todos os dias, após Deus ter criado o homem, ele saía. Havia uma movimentação e os anjos ficavam olhando aquele movimento. Ele saía e descia no Éden. Bendito é o nome do Senhor. Mas havia um ser angelical também, que naquele tempo já havia caído, que estava observando toda esta movimentação. E a movimentação celestial de Deus descendo no Éden atrai a atenção desse ser chamado Satanás, a antiga serpente, o querubim, naquela época ungido, que já estava caído. Ele observa todo aquele movimento e ele identifica o endereço aonde Deus ia todo dia. Aleluia. Ele identificou o endereço, o destinatário de Deus. Glória a Deus. E um belo dia, talvez em uma manhã, porque o diabo é sagaz, ele jamais iria lá na viração do dia, porque senão ele tinha que dar de cara com o próprio Deus. Aí ele estava enrolado. Ele deixou Deus sair e ele entrou no Éden. Eu queria que você falasse para quem está do seu lado: cuidado com o teu Éden. Cuidado. O teu Éden pode ser, vai falando aí para quem está do seu lado, o seu casamento, a sua família, o nosso ministério, a igreja. Pode ser qualquer lugar, qualquer ambiente, aonde Deus vem, aonde Deus está, aonde Deus habita. E o inimigo conhece esse endereço, ele sabe. Aleluia. E ele foi, irmãos. E após a sua queda, ele passou então a observar toda a obra da criação e tentar assim destruir a relação
relação do homem com Deus. Ora, quando nós lemos o texto de Jó, capítulo 1, versículo 7, olha como que funciona o mundo espiritual, imperceptível aos olhos humanos. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Imagine, irmãos, como que as coisas funcionam no reino espiritual, no mundo espiritual. Satanás, então, ele é um observador. Pastor Severino Pedro dizia que um dos ministérios de Satanás era o ministério da observação. Ele só fica aqui, só te observando, para dar o bote, para saber a hora de chegar em mim e você, dentro de uma fragilidade, para querer descaracterizar a glória de Deus em nós. Aleluia, glória a Deus. A NVT diz, olha o que o diabo diz para Deus: estive rodeando a terra e observando o que acontece nela. Esse é o trabalho de Satanás. Aleluia. Então, capítulo 3, para nós prosseguirmos, aleluia, ele consegue derrubar o homem, ele consegue descaracterizar a glória de Deus na vida do homem. E aí o texto diz que Deus, pela última vez, guarda isso no seu coração, Deus pela última vez, ele desceu no jardim. Aqui no capítulo 3, pastor Cido, foi a última vez que Deus desceu no jardim para dialogar com o homem. Na sua presciência e onisciência, Deus ele já sabia o que havia acontecido, que o homem havia pecado. Mas isso aqui assalta o meu coração. Todavia isso não impediu que Deus fosse lá de novo. Aleluia. Não é porque eles tinham pecado que Deus não iria lá de novo. Eu, como homem, talvez alguém pecou, alguém transgrediu, alguém errou, eu posso abandonar esta pessoa, mas Deus, mesmo sabendo, na sua presciência e na sua onisciência, ele disse: eu vou descer lá de novo, eu vou lá de novo. Aleluia. Se Deus não tivesse descido no Éden após o pecado do homem e o tivesse abandonado à sua própria sorte, o que teria sido da humanidade? O que teria sido de nós? Se Deus tivesse abandonado os nossos primeiros pais, aquilo que eu chamo de crise do Éden. O Éden, irmãos, de um lugar de delícias, de um lugar aonde Deus preparou para o homem viver de uma forma extraordinária, ele se tornou um lugar de crise. A crise estava estabelecida. Adão estava metendo o dedo na cara de Eva, estava dizendo para ela: antes de Deus te criar, te formar, eu estava aqui, vivia tranquilo. Você veio para cá, me fez comer desse fruto, e agora nós estamos aqui nessa situação. Conflito conjugal, guerras, mentiras. Aleluia. No lugar onde Deus estabeleceu para ser um lugar de paz e de tranquilidade. Aleluia. A crise que se estabeleceu no jardim não anulou o amor divino pelo homem. Antes, porém, por amor, Deus aplicaria a sua justiça para preservar o homem em vida. Aleluia. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Já não havia mais vida espiritual, mas Deus resolveu descer no jardim. Já não havia mais comunhão, mas Deus resolveu descer no jardim.
para dizer que Deus não pode descer, talvez em um coração aqui nessa noite que esteja vazio, que esteja contrito, que esteja arrependido pelo pecado que cometeu. Deus nessa noite, mais uma vez, Ele desceu para passear no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Esse jardim é o meu coração, e Deus quer descer no meu coração hoje. Aleluia. Só eu sei como eu cheguei aqui, só você sabe como você está aqui hoje. Mas quem diz que você não vai sentir a presença? Quem diz que você não vai sentir a glória? Quem diz que Deus não vai passear no meio do ciclo de oração hoje, porque tem uma irmã aqui triste? Quem diz que Deus não vai passear no meio dos obreiros de Guaianazes, porque tem algum obreiro aqui com algum problema na sua vida e na sua família? Quem diz que Deus não vai descer aqui hoje? Ele desceu, Ele está aqui. E eu quero te convidar a levantar uma das suas mãos comigo, se você puder, e comece a falar: Senhor, se Tu estás aqui, eu quero sentir a Tua presença. Se Tu estás aqui, eu quero sentir a Tua glória. Se Tu estás aqui, Senhor, me cura, me renova, me restaura nesta noite. Você veio para dar glória. Solte a tua voz nesse momento. Imagine Deus descendo no jardim, os anjos observando e vendo Jeová se levantar do seu trono em meio a trovões, em meio a relâmpagos, em meio a explosões atômicas, e de repente a glória de Jeová se trasladava do terceiro céu e chegava no jardim. Eu quero dizer que a glória de Deus, ela vai inundar a tua alma e o teu coração aqui nessa noite, em nome de Jesus. Ontem eu estava aqui no Hospital Santa Marcelina, visitando um obreiro nosso lá do setor, que está internado aqui, e dentro daquele quarto quente, aquecido pelo calor, eu peguei na mão do irmão Antônio e disse: vamos orar, irmão Antônio. E nós começamos a orar. Irmão Antônio começou a falar em língua, e eu falava em língua daqui, e ele falava em língua dali. Daqui a pouco eu olhei para trás, o companheiro que estava do lado dele levantou a mão e disse: ora por mim também, pastor. Eu comecei a orar por ele. A glória de Deus entrou naquele quarto e nós sentimos a presença de Deus ali. Deus não está limitado a ambientes. Ele só quer um coração aberto. Ele só quer uma boca que glorifica. Ele só quer uma boca que adora. Porque Ele procura não adoração, mas Ele procura os verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Deus jamais vai deixar de descer aqui. Tem crente que vem para a igreja num culto como esse: ah, hoje eu não vou na glória. Problema teu, meu amigo. Ah, hoje eu não vou cantar no grupo. É você que vai perder a bênção. Ah, hoje eu não vou levantar, que eu vou mostrar para a regente que eu estou triste. Você que vai perder a bênção. Porque quem veio para adorar, quem veio para glorificar, oh, sente a glória, sente a presença.
no outro dia os anjos ficaram observando, e quando chegou o período da viração do dia, Deus não saiu, Deus não se movimentou, porque o pecado do homem aplacou o movimento de Deus. No outro dia, em que eles foram expulsos do Éden, do lugar onde Deus havia preparado, os anjos ficaram observando e Deus não saiu. Há quanto tempo Deus não tem podido descer no nosso jardim? Deus está descendo no teu jardim todo dia? Está descendo? Pergunta aí para quem está ao seu lado. Eu vou perguntar para o meu amigo aqui, pastor Ciro. Deus está descendo todo dia, pastor Ciro? Está descendo? Aleluia. Porque no dia que ele não descer tem alguma coisa errada. No dia que ele não vier tem alguma coisa errada. Aleluia. Glória a Deus. E dentro dessa construção, alguns milhares de anos à frente, Cristo, sendo a mais clara expressão que Deus deixou ao homem a partir do seu amor, Ele deixa a sua glória, conforme Paulo fala aos Filipenses capítulo 2 a partir do 5. Ele deixa a sua habitação para descer agora não apenas no jardim, mas ao mundo, e reconciliar o homem consigo mesmo. O grito de Deus dado em Isaías capítulo 6 ecoou por toda a eternidade, quando ele pergunta: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Lá na eternidade, o filho que habitava no seio do Pai disse: eis-me aqui, Pai. Aleluia. Ele se prontificou a descer, a se esvaziar, a habitar nesse Éden pecaminoso, a pisar nesse solo pecaminoso, para trazer de volta o homem ao seu estado que Deus havia criado. E no cenário em que os irmãos escolheram, Nicodemos é a figura central, pois era um homem religioso. Se esconder atrás da religião é o mesmo que se esconder atrás de folhas de figueira. Nicodemos quebrou a religiosidade e ele disse: não, hoje eu vou lá falar com ele. Ele foi de noite, é verdade, mas ele foi. E quando ele chegou diante dele, ele já foi vendo aquela glória, aleluia, que o homem via em Deus no Éden. E ele já foi se rendendo, e ele foi dizendo: eu sei que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos se rende à glória de Jesus. Ele se rende à glória de Deus. Jesus declara a Nicodemos que para ele de fato ver e experimentar, ele teria que nascer de novo. E Nicodemos então faz a fatídica pergunta: como eu poderia nascer de novo já sendo velho? E aí Jesus responde: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é que Jesus está dizendo aqui? Nicodemos, você quer entrar de novo? Você quer experimentar? Você quer ver a glória do reino? Você precisa nascer de novo. E aí eu te pergunto:
Não foi isso que aconteceu com a gente. Aleluia. Outrora estávamos destituídos da glória de Deus, mas um dia alguém fez o apelo para nós, e você disse: eu quero receber a esse Cristo como Salvador. A partir daquele momento o Espírito Santo fez uma mudança no nosso coração, e nós adentramos ao reino. E hoje nós temos, amados, o privilégio nos dado pelo segundo Adão, de experimentarmos a presença, a glória, a comunhão, a paz e a alegria na nossa alma. Em Cristo nós recuperamos a condição edênica e passamos a desfrutar da vida, da comunhão, da alegria, e recebemos novamente a glória de Deus em nossa vida. Com a permissão do pastor Cido, me dá um ré maior, meu amigo. Glória a Deus. Aleluia. O segundo Adão fez com que eu e você herdássemos a natureza pecaminosa. Ela está em nós ainda hoje. Ela está mortificada e aplacada pela ação regenerativa do Espírito de Deus. Porém, o segundo Adão, quando ele se lançou sobre a cruz do Calvário, aquela espada, eu nunca vou esquecer disso, pastor Cido. Pastor Satiro pregando no Belém certa vez, ele disse que aquela espada inflamada que ficava rodeando o Éden, não deixando o homem entrar para comer de novo do fruto da árvore, para que ele vivesse eternamente em pecado, sem morrer, aquela espada, Cristo se lançou sobre ela. Aleluia. Aleluia. Quando ele veio a este mundo, glória a Deus, e quando ele se lança sobre aquela espada, somente ele poderia se lançar sobre aquela espada. Ele abriu o caminho que estava fechado, ele abriu de novo. Por isso o escritor aos Hebreus, ele diz: tendo pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Quantos podem glorificá-lo nesta noite? Aleluia. Tem crente que fala assim: quando eu chegar no céu, eu vou ter uma conversinha com Adão. E vou dizer para o crente que até esse crente que não gosta de trabalhar, vou ter uma conversa, que eles acham que Adão passou a trabalhar só depois do pecado. Não, ele já trabalhava. A questão do pecado é que depois do pecado ele trabalhou, e a partir daí ele passou a sentir canseiro, enfado, suor. Mas tem uns crentes aí que é mão curta, não gosta de trabalhar. Eu vou conversar com Adão. Fala para quem está do seu lado: você não vai conversar com ninguém, não. Fala aí para quem está do seu lado: eu quero lá conversar com Adão, irmãos. Quando eu chegar lá, eu quero conversar com o segundo Adão. Eu quero contemplar a glória do segundo Adão. Eu quero desfrutar da presença do segundo Adão. Porque se pelo primeiro Adão eu perdi a condição, o segundo Adão, ele abriu a porta. A porta está aberta, a porta está escancarada. Por isso, nessa noite, eu te pergunto: você tem liberdade para adorá-lo aqui nessa noite? Cante comigo. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha.
Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Quem está, aleluia, nesta noite sentindo a presença, canta. Quem veio para sentir Ele passeando no meio da igreja, abra a tua voz e cante nessa noite. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei. Nada vai calar a minha voz. A bondade de Deus é fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei. Quem veio aqui ouvir a voz de Deus hoje? Sua doce voz. Você não precisa se esconder. Ao ouvir a voz de Deus, não se esconda, porque Jesus já levou o teu pecado, já levou o meu pecado na cruz do Calvário. Ao ouvir a voz de Deus, tão somente adore Ele, porque Ele está aqui nesta noite e amigo é. Eu vivo lá. O batalha vai comigo com força. Aleluia. É fiel, é fiel, é fiel. Tem glória aqui, tem glória aqui, tem glória na galeria. Eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te louvo, meu ser, te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Foi por causa do amor dele, foi por causa da graça dele, que você está aqui nessa noite, adorando e bendizendo o seu nome. Enquanto a banda continua tocando, quando ele veio a esse mundo, ele veio por causa do amor. O amor maior de todos os tempos. O autor desse amor é o próprio Deus. A dimensão deste amor é o mundo. A prova desse amor é que ele deu o seu único filho,
o unigênito, o alcance foi para todos aqueles que creem. E o propósito final, aleluia, é para que nós não perecêssemos, mas para que tivéssemos a vida eterna. A bondade me seguirá, me seguirá. Oh, nós, a igreja se coloque de pé em nome de Jesus. Eu me rendo a ti. Quem disse que Deus não desceria hoje aqui de novo? Quem disse que Ele não está aqui de novo para curar, para batizar e para transformar? Com permissão do pastor da igreja, eu quero te chamar aqui, homem de Deus, mulher de Deus. Deus está aqui hoje e Ele vai fazer um rebuliço na tua vida. Ele vai te renovar. Ele vai trazer uma dimensão de glória tremenda sobre você aqui hoje nessa casa de oração. Saia do teu lugar. Eu estou convidando primeiramente os crentes, os homens e as mulheres de Deus. Você que tinha dúvida, será que Deus ainda tem um propósito comigo? O que é que está acontecendo? Eu não estou sentindo mais a presença. Deus está aqui para te encher. Deus está aqui para te renovar. Deus está aqui para te curar. Deus está aqui para te chamar. Saia do teu lugar. Mas já vem dando glória. Rebalabacé, decalamadarabai. Racamassuri, você que não é batizado com o Espírito Santo e com fogo, já vem dando glória, que Jesus Ele vai te batizar hoje aqui. Está descendo uma glória tremenda aqui hoje. Eu estou te aguardando. Saia da galeria e venha. Como é bom estar aqui. Como é bom sentir essa presença. Como é bom sentir essa glória. Como é bom sentir esta unção. Glória. Oh, glória. Ainda está faltando você. Rabassuriana Labaia. Oh, glória. Aleluia. Oh, Jesus, faça o teu querer aqui nessa noite, Jesus. É para a glória do teu nome, Jesus. Alama, Suriana, Alabaia. Oh, glória, oh, glória. Eu estou te aguardando. Eu preciso devolver o microfone à mão do pastor da igreja. Oh, aleluia. Aleluia. Pastor, é o primeiro dia. Mas é no primeiro dia mesmo que Deus já quer fazer algo novo, que Deus já quer trazer a mudança, para que você volte a sentir a glória. Alamai, alamassúria. Levante a sua mão para cá, toda a igreja, toda a igreja. Repita comigo as seguintes palavras: Senhor, eu vim aqui para receber de Ti a Tua glória, a Tua presença, que o inimigo tem querido roubar, mas nessa noite, pelo sacrifício amoroso de Cristo, Ele não vai roubar a Tua presença na minha vida. Senhor, me enche da Tua glória, me enche do Teu poder, me enche da Tua unção. Vai falando comigo, abre a Tua boca e vai falando: Jesus, eu não quero perder aquela condição que eu já tive antes. Me devolve aquela alegria. Oh, glória, oh, glória, oh, glória. Oh, Deus está passeando no meio do ciclo de oração. Tem mulher aqui que Jesus está curando ela agora. Calma, super, calma.
Oh, aleluia. Oh, glória. És fiel em todo tempo. Jesus vai encher. Você que nunca falou em línguas, abra a tua boca. Abra a tua boca e fale em outras línguas. Eu cantarei. Será que você pode dar um abraço na pessoa que está do seu lado? Dê um abraço nesse homem de Deus aí, nessa mulher de Deus aí, e diga para ele: receba a presença, receba a glória, receba a unção, receba, 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 em nome de Jesus, receba a presença de Deus na tua vida. És fiel, és fiel. É bênção pura. Meus irmãos, amanhã estamos mais uma vez aqui exaltando e glorificando o nome de Jesus. Tá bom? E eu quero aqui rapidamente, mas uma coisa rápida, reforçar que amanhã você lança um convite para uma pessoa não crente, uma pessoa afastada. Tá bom? Mas o tema é evangelístico. E o sentido é você vir acompanhado de alguém. Bom, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos esta noite por tua bondade, misericórdia e teu favor, porque vimos a tua presença, sentimos a tua presença e percebemos o trabalhar do teu Espírito nesta casa, na igreja deste dia. Pai, que sejas em paz nesta casa. Devolva-nos da mesma maneira, Senhor, nossa família esta noite. Guardados, Senhor, protegidos por Ti. Pai justo, não temos palavras para lhe agradecer, mas contamos que amanhã Tua presença estará novamente conosco e Tu vais realizar algo que somente Tu podes realizar e fazer, para que o Teu nome seja glorificado. Pai justo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Mais um culto ao nosso Deus. Você que participa pela sua bênção. Agora a bênção que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça em cada vida e sempre. A igreja diz: amém. Está encerrado em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Agradeço a participação de todos. Que Deus abençoe todos vocês. Amanhã estaremos aqui novamente, se Deus permitir. Compartilhe, comente com seus amigos. É o canal GR Mídia Produções. Mas amanhã vou estar aqui novamente. Vai ser mais um culto ao nosso Deus. Convide pessoas para assistir, pessoas que não estão indo para a igreja, para que Deus renove, que Ele retorne ao lar, à casa do Senhor, que é o lugar onde a gente nunca deve sair. Que Deus abençoe, saúde todos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, viu? Recebam o meu carinho, o carinho da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 27, em Ferraz de Vasconcelos. Grande abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã. Jesus é bom o tempo todo.